O Thiago Mendes, o São Paulo, ele trabalha numa negociação muito boa com o Thiago Mendes, pessoalmente, sem envolver o clube dele, para ele vir de graça. Então o São Paulo, assim como trouxe alguns jogadores na janela passada, jogadores esses que vieram de graça, Wendel, Enzo, Oscar, Cedric, o Thiago Mendes, o plano do São Paulo é o mesmo. Então o São Paulo, de novo, traz um cara de nível Europa, não estava na Europa, mas nível Europa. Um jogador excelente, que um dia foi muito pretendido pelo próprio Paris Saint-Germain. E agora o Thiago Mendes, ele ele vem pro São Paulo no meio do ano, tá? E ele vem sem custo, que é bacana que o São Paulo não quebra aquele teto de gastos proposto e decidido junto ao FIDIC, né? O São Paulo não extrapola gastos, ele traz o Thiago Mendes apenas acertando o salário. Então são contratações de um time que se moldou, de um time que se preparou para ser um time excelente, um time com inúmeros jogadores de Europa, de seleção, né? Cedric, o Wendel, Oscar, Lucas Moura e agora vindo o Thiago Mendes também. São inúmeros jogadores de seleção, jogadores de muito valor e top. O São Paulo, ele conta hoje com um elenco que mescla jogadores que vieram da Europa, até alguns um pouco mais veteranos, outros não, né? E também conta com jogadores vencedores que estão no elenco, como Caleri, Alisson, Arboleda, são caras já vencedores que conhecem títulos. E conta também com uma safra da equipe de base extraordinária. O São Paulo, ele teve agora o Matheus Alves, que é, em tese, o único reserva do Oscar, né? O único meia do São Paulo, que é o reserva do Oscar. Tem o Rodriguinho, que também é da equipe de base, mas o Rodriguinho já ficou entre os profissionais, já jogou e ainda não conseguiu entregar muito. Já o Matheus Alves, ele recém-subido da equipe de base, recém-promovido, ele chegou no profissional e teve pouquíssimo espaço. Então o técnico do São Paulo, ele fica naquela lenga-lenga, de escala no escala, escala no escala. O Matheus Alves do jogo treino contra o São Bernardo foi lá e marcou o gol dele. Então os gols foram de Rian Francisco, também tivemos um gol do André Silva, tivemos um gol do Ferreirinha, que tenta retomar a sua trajetória no futebol, e tivemos esse gol do Matheus Alves também, que consegue marcar e deixa a torcida do São Paulo muito esperançosa se ele será o reserva direto do Oscar. E quando o Oscar estiver fora, tipo assim, de um brasileiro, porque jogou Copa do Brasil e também jogou Libertadores, o Matheus Alves é muito possível que seja o meia reserva. Não sei se com o técnico atual, mas com um outro técnico que goste muito de usar a base, ele vai usar o Matheus Alves sim. Nota de lembrança também aí, da hora pro Ferreirinha, que foi um baita jogador contratado pelo São Paulo, principalmente quando jogou com o Carpini, e aí depois o futebol dele desapareceu muito depois da contusão. Agora o Ferreirinha consegue fazer um gol ali pela equipe de treino, né? O time de treino, o time profissional de treino, e ele tenta dar a volta por cima e beliscar de novo essa vaguinha de titular no time principal do São Paulo. O André Silva é outro jogador que tenta ali beliscar uma vaga também. Aproveitando de uma má fase do Caleri, ele tenta ali jogar muita bola e tem jogado. No último jogo que jogou, inclusive, fez 3 gols, tá? Que foi aquele jogo contra o São Bernardo. Um gol anulado milimetricamente no impedimento e outros 2 que valeram. Ele leva o São Paulo a uma vitória diante do São Bernardo por 3-1. E agora, de novo, no jogo treino, o André Silva vai lá e faz outro gol no São Bernardo, se tornando assim meio que um algoz do time aqui da grande São Paulo, não é verdade? Gente, é muito importante falar de todos esses jogadores aqui que eu tô falando, mas assim, o principal deles é o Rian Francisco, mas aí eu já falo do Rian. Quero começar antes falando do Pedrinho Vilhena, que é um meia que volta pro time do São Paulo. O Pedrinho Vilhena, ele é um meia da equipe de base, também formado aqui em Cotia, que vai emprestado para o Sport Recife, fica lá por inúmeros jogos e não agrada muito. Assim, acabou o empréstimo, ele é devolvido para o São Paulo e agora ele foi reemprestado para a Ponte Preta. Chegou na Ponte Preta, fez acho que 8 jogos lá, fez nada. E aí não fez gol, não deu assistência, não fez nada. Ele volta para o São Paulo. E é quando ele chega lá, segundo informações, é que o Zubeldia não se agradou em nada. Então o Zubeldia, que conta hoje com o Oscar sendo o único meia do plantel do time titular,
E dois caras que são duas promessas, como o Matheus Alves e o Rodriguinho, como reservas direto do Oscar. É claro que quando você olha pro técnico Zubeldia e pensa assim, pô, mas o cara não tem meia reserva, será que não é legal o Pedrinho Vilhena disputar a posição com o Matheus Alves e com o Rodriguinho? Acho que ele não pensa em nenhum dos três, ele pensa assim no Luciano, só. Para atacante, Luciano, meia, Luciano e o resto que se vire, né? Então não acredito nem no uso do Matheus Alves, enquanto esse técnico estiver lá, que eu acho também que está acabando a trajetória dele, mas assim, pensar no Pedrinho Vilhena no São Paulo hoje, realmente é algo que você fala, aqui acho que não vai rolar não. Então o Pedrinho Vilhena deve novamente ser reemprestado. O São Paulo na equipe de base, ele deixou ir embora o Palmberg, que também era meia, ele deixou ir embora o Enzo Boer, que era um meia atacante, ele empresta aí o Pedrinho Vilhena, e ele vai se desfazendo de tudo que é meia da equipe de base do São Paulo. O Matheus Alves ainda não confirmou a renovação contratual por falta de espaço no time principal. O Henrique Carmo, uma luta para renovar, ele foi lá e renovou. E ele, quando tem um contrato renovado, ele perde o espaço total, o que gerou um desgaste entre diretoria do São Paulo, técnico e empresário do jogador. Pessoas ligadas ao jogador, eles pensaram assim, pô, mas por que então me forçaram a barra para renovar e sumiram com o cara? O jogador, ele foi desvalorizado. O São Paulo pode forçar a renovação, renova, e quando o São Paulo vai lá agora e fala, agora tá renovado, agora eu vou colocar para jogar para vender, o São Paulo some com o jogador, então ele nem é valorizado. Aconteceu isso com o Moreira, aconteceu isso com o William Gomes e está acontecendo isso agora imediatamente com o Henrique Carmo. É sim algo a se mudar dentro do São Paulo. Meus amigos, antes de falar do Carlos Vinícius, eu quero falar de Rian Francisco e fazer esse paralelo com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que é jovem pra caramba, ele surgiu no Internacional, fez gols no São Paulo ali, fez um monte. Fez acho que um hat-trick, né? Ganhar de 5 do São Paulo e tal. Ele foi pro Corinthians e ele totalmente desacreditado, hein? Ganhando 1.200.000 por mês, tal. Um jogador assim, o Yuri Alberto no Corinthians, os caras, nossa, que jogador horroroso e tal. O bom é o Roger Guedes, o bom é o Garro. A verdade é que quando chega o Garro lá, e o Depay, esse rapaz aí, o Yuri Alberto, ele começa a fazer muitos gols. E hoje ele é um jogador que tem gente pedindo ele já na seleção brasileira. Eu sei que é exagerado, mas ele tem feito mais gols do que o nosso centroavante, o Caleri. E quando eu olho pro menino Rian Francisco, que também fez gol no jogo treino contra o São Bernardo, o Rian Francisco, ele é um jogador ali que ele coloca a pulga atrás da orelha pra tudo que é torcedor. Quando o Rian faz o gol, não só o Rian faz, mas o Ferreirinha também, que é jovem, e o próprio Matheus Alves, eles fazem o gol contra o São Bernardo. E o São Paulo acaba de vir de uma eliminação contra o Palmeiras. Então um São Paulo absolutamente desacreditado, pega um Tadieres da vida na Libertadores e tem muitos torcedores absolutamente preocupados com esse tipo de jogo, né, com esse tipo de confronto, porque não ganha do Tadieres fora. Vai pegar o Sport, o São Paulino tem confiança, vai pegar o Atlético Mineiro fora, já não tem confiança. Então, por que você faz para mudar esses ares, né? Você coloca quem está melhor na posição. O Caleri, ele segue sendo titular, talvez sem merecer a titularidade, diante do próprio André Silva, quanto mais do Rian Francisco. O Rian, olhando para a trajetória do Endrick do Palmeiras, do Estevão do Palmeiras e do próprio Yuri Alberto do Corinthians, o Corinthians não tem equipe de base que ele revela, é raro. Então, pensando no Yuri Alberto como se fosse praticamente um jogador jovem que eles contrataram, tipo o Ferreirinha pra gente, que perde espaço do nada. O Yuri Alberto, ele conseguiu espaço e hoje se mostra um centroavante até melhor do que o próprio Caleri. Eu sei que é duro falar isso, mas tá se mostrando melhor. Assim como os rivais do Palmeiras. Assim como aquele Guilherme do Santos também, que do nada surge e o cara começa a fazer mais gols do que o próprio Caleri. O Caleri, então, teria que ser um jogador considerado ruim, dispensável, manda embora. Nada disso. Nada disso, mas uma preservada no Caleri. Até para ele dar a volta por cima de novo, não seria nenhum problema, se não fosse esse engessado desse técnico aí. Então, quando pensa que o André Silva e o Rian Francisco estão fazendo mais gols do que o Caleri hoje, o centroavante ele tem que participar do time principal, o titular, quando faz mais gols. É igual o goleiro menos vazado, tem contexto de zaga e tal, agora o goleiro não tá tomando gols. Com a mesma zaga que o outro toma muitos, troca de goleiro. E o centroavante é a mesma coisa. O centroavante não tem feito gols com Oscar e Lucas de meia
né? O centroavante Caleri não tem feito gols, mas o André Silva tem feito e o próprio Rian Francisco tem feito, por que então não trocar o Caleri? Essa é a pergunta que eu faço. Por que não pode mexer no Caleri? Que eu adoro o Caleri. Mas por que não pode mexer? Por que não pode trocar? Olha aí o exemplo que eu dei do Yuri Alberto, do Estevão e do Hendrick. Não se preocuparam com o Flaco Lopes, com o Pedro Raul. Eles chegaram e colocaram a molecada e deu super certo. Os caras melhoraram. O Corinthians deve ser campeão paulista agora, se for, com gol de Yuri Alberto fazendo lá no campo do Palmeiras. Que ele fez uma jogada individual e fez o gol. Ah, pagando pau. Não tô pagando pau pra ninguém. Agora, por que no nosso time o Rian Francisco não pode tentar, ou o próprio André Silva, que vive um momento melhor, não é verdade? Esse tipo de coisa me pega muito, gente. Isso me pega demais e eu, sinceramente, não me conformo. Bom, o Rian, ele está ficando grande demais para ser comandado por um cara como o Zubeldia, né? Não dá, isso não tem também como discutir. O Rian Francisco, ele chega na categoria de base com o Barcelos lá, o André Barcelos. André Barcelos? Acho que é André Barcelos. O técnico da equipe de base. E ele faz gol em todo mundo. Todo mundo mesmo. Ele pega o Palmeiras sub-20 numa final de Copa do Brasil, onde o Palmeiras sai por 2-0, ganhando. Ele chega lá e faz 2 gols empatando o jogo. Numa final, Palmeiras meteu 2-0. Você fala, acabou, né? O que nós pensaríamos se fosse aí Abel Ferreira versus Zubeldia? Palmeiras mete 2-0 no primeiro tempo, você fala, acabou. Fecha a tampa do caixão, acabou. O Rian Francisco não aceitou a derrota, fez 2 e o Lucas Ferreira virou o jogo para 3-2. Foi lindo de ver. Quando chega na Taça São Paulo de Futebol Júnior, o principal torneio, o Rian foi suspenso para a final. Ele não joga e o São Paulo é campeão. Mas na semi, pegou o Criciúma, que tinha eliminado o Botafogo, acho que até o Corinthians mesmo. Era um time muito capacitado, aquele Criciúma. O Rian faz 2 gols de cavadinha de pênalti. Cavou os 2, mostrando uma total tranquilidade e frieza para fazer gols ali. Aí quando ele sobe pro time principal, Botafogo de Ribeirão, ele estreia, chutou uma bola na trave em 3 minutos de jogo. Depois ele é colocado pouquíssimo, uma merrequinha de jogo contra a Portuguesa. Ele faz um gol de placa, foi o melhor em campo, um dinamismo. O Caleri estava em campo, hein? Um dinamismo muito mais solto, muito leve, muito mais rápido que o Caleri. E ele faz o gol da virada, um gol de placa. Um gol que ele pede a bola, o centroavante, o meia lança, ele entra e chuta, vira o pé, mete a bola no ângulo, cara a cara com o goleiro, demonstrando que ele é gigante mesmo. Aí, depois da Portuguesa, claro, some com esse moleque daí, porque como é que vai fazer um técnico engessado desse aí pra ter que justificar o Rian no banco? Ele não justifica, ele não tem nem como explicar isso. Essa patifaria que ele faz. Então ele chega e ele coloca o André Silva e some com o Rian. Num jogo treino, do nada, contra o São Bernardo, que talvez seja um problema para esse técnico, ele vai e coloca o Rian para jogar e o Rian vai e faz outro gol. Então, assim, a cada flash, sabe? Cada mergulho é um flash, lembra do cada mergulho é um flash? A cada piscada de olho aí sai um gol do Rian Francisco. Então, acho que realmente para um técnico, eu não vou falar que isso aí é mal intencionado, mas para um técnico mal intencionado, qualquer que seja ele o técnico, é melhor não mostrar mesmo pro torcedor são paulino o que o Rian é capaz de fazer. Só que a torcida está pedindo, tá? A torcida está pedindo o Rian e ele precisa de mais chances. E nós podemos ter um fenômeno da equipe de base pronto para jogar no São Paulo e estamos sim lutando contra o nosso próximo fenômeno. O próximo Casemiro, Kaká, Hernanes, David Neres, Antony, ele pode estar aí. O próximo fenômeno do São Paulo pode ser o Rian Francisco e ele é boicotado no São Paulo pelo próprio São Paulo. Cena triste de ver, hein? Gente, o centroavante Carlos Vinícius do Fulham, ele segue aí sendo uma incógnita. Por que o São Paulo sondou o Carlos Vinícius, né? O cara está ficando sem contrato agora no meio do ano. E o São Paulo, ele prepara aí um bote para se dar uma remodelada, principalmente com jogadores que estejam de graça no mercado. Hoje, a informação oficial que tem é que o São Paulo conta com Caleri e André Silva para a temporada. O Rian Francisco só pro ano que vem é mais uma dessas daí do nosso técnico. Mas o São Paulo também não descarta a possibilidade de fazer caixa com o André Silva, caso apareça uma proposta muito boa agora no meio do ano. Então, o Caleri, que é um jogador muito legal, muito bacana, já despertou interesse de times como Boca Juniors, River Plate, nada vai ser impossível ele aparecer no futebol mexicano do nada.
Então o Calleri, sim, ele pode ir embora do São Paulo a qualquer momento, mas o André Silva, que negam lá dentro que ele queira ir embora, tal, ele mesmo fala que ele quer ficar no São Paulo, ele pode sim ser utilizado para uma próxima venda, como o São Paulo do nada precisa ganhar dinheiro e trazer um cara como o Carlos Vinícius de graça, por que não vender talvez aí um André Silva por 30, 40 milhões, como fez com o zagueiro Diego Costa, que vendeu por 40 milhões, o André já é mais veterano, então valeria pelo menos retornar o investimento dos 20 e poucos que pagou, e aí do nada ele traz um Carlos Vinícius de graça para vir pro São Paulo chegar, pôr a camisa e jogar. Claro, ainda tendo o Calleri como titular. O Carlos Vinícius hoje não vive o melhor momento dele na competição lá do time do Fulham, só que ele já foi titular e um jogador importante pro Fulham, sim. É um jogador que conta com um porte físico muito forte, ele é um cara muito forte e um centroavante que viria com uma experiência de jogar, por exemplo, a Premier League. Né? Imagina um cara que jogou a Premier League do nada e ele pega e volta pro time do São Paulo, chega pro time do São Paulo para jogar aqui no futebol brasileiro. É claro que ele sai à frente. Se não tiver contusão, forte do jeito que ele é, e ainda com aquele futebol dinâmico da Premier League, ele vem com uma velocidade de jogo, uma visão de jogo, uma inteligência técnica para jogar melhor do que a dos outros. Então sim, eu sou entusiasta da vinda do Carlos Vinícius, se de todo o Rian Francisco realmente não for jogar e o André Silva for utilizado para arrecadar dinheiro com a sua venda e trazendo um jogador de graça, acho que fica top. O Lucas Moura, tricolor, esse é São Paulo, né? Ele segue aí fora da previsão para jogar contra o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer agora no próximo final de semana, e o Oscar, esse estando em campo, deu uma entrevista super bacana aí, onde ele rebate Leila Pereira e fala que o jogador que é veterano, né, que ela criticou os veteranos que reclamaram do gramado sintético, onde a Leila Pereira, em tese, ela diria... em tese não, ela falou assim, o cara veterano deveria já parar, né? O cara mais velho deveria parar, é por isso que eles reclamam. Já deveriam ter se aposentado. Então o Oscar, ele rebate falando... É claro que é o veterano que tem que falar, até porque o jovem não tem voz, não tem a experiência devida, quem tem que falar somos nós mesmos. Demonstrou total liderança, demonstrou hombridade e usou a sua grandeza, o seu tamanho, a repercussão que tem a sua voz para falar em defesa do que ele considera ser certo, que é uma campanha de jogadores cracassos como Oscar, Lucas e Thiago Silva, por exemplo, que disseram que esse gramado atrapalha demais. E não precisa nem dizer, né? O Lucas, não sei se for gramado, mas o Lucas já está machucado de novo, depois, coincidentemente, talvez depois de jogar no Allianz Parque, time do Palmeiras, onde a Leila Pereira continua com as suas pataquadas aí, bem arrogantes de falar. Parabéns então pro Oscar. Parabéns pro Lucas, tanto pelo pronunciamento, Lucas pela sua grandeza e a nossa expectativa de que volte logo, e o Oscar pela sua coragem e a sua liderança, que o São Paulino hoje, não contando com a sua diretoria para fazer, pode contar com o Oscar sim. Valeu, moleque, tamo junto. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!